Boa tarde, galera. Meu nome é Virgílio Neto, postando mais um videozinho aí para nível de conhecimento, né? O que eu aprendi identificar no eletrocardiograma, eu gostaria de estar passando para vocês. Diferentemente do que todo mundo fala, todo mundo assim, muitas pessoas acham que o eletro é somente para saber se o paciente está infartando ou não, né? Vamos lá. Para que serve o eletrocardiograma? Para mim, na minha opinião, serve para muita coisa. É um exame bom e barato, né? Você consegue identificar se o paciente está realmente infartando ou não, se o paciente teve um infarto antigo, se o paciente teve um AVC, está tendo um AVC, se ele tem algumas doenças de base, que seria DPOC, hipertensão pulmonar. Se esse paciente tem um coração grande, que é mais conhecido na área da saúde como ICC, que é insuficiência cardíaca congestiva. Se o paciente tem uma hipertrofia ventricular. Se ele fez uso de alguma substância química que pode desencadear um ataque cardíaco, né? Se o paciente tem uma bradicardia. Então, assim, dá para identificar muitas coisas, né? Não só o infarto ou não. Tem muitas coisas que dá para identificar, no meu ponto de vista. Vamos lá. Vamos relembrar um pouco, né? Aqui um complexo QRS normal, né? Um ritmo normal, né? Isso aqui é um ritmo todo do coração. Então, aqui nesse fenômeno aqui, existem algumas coisas aqui que vale a pena a gente relembrar. Onda P, contração atrial, certo? Aí vem complexo QRS, que é a contração ventricular. Onda T, que é o relaxamento ventricular, né? E a onda U. Onda U normalmente não aparece nos eletros, é muito difícil aparecer, né? São os músculos papilares. E essa onda U aqui aparece mais em eletrocardiograma feminino, né? Mas aqui a gente consegue relembrar algumas coisas, que é base, né? Onda P, contração atrial, complexo QRS, contração ventricular. Onda T, relaxamento ventricular. O relaxamento atrial ele está envolvido, está no meio dessa onda aqui. Como a onda complexo QRS é uma onda grande, de amplitude alta, então o relaxamento atrial está no meio dessa onda aqui. Então por isso que ele não aparece no eletrocardiograma. Mas existe o relaxamento atrial também, certo? Então o eletrocardiograma é composto por essas ondas aqui. Beleza? Vamos lá. Cada onda tem a sua função, que nem eu falei, né? Cada onda tem a sua representação no ritmo, né? Quando eu falo em contração atrial, é a despolarização atrial. Você vai imaginar uma pilha completamente carregada de energia. Então, quando ela vai soltar aquela energia, ela vai despolarizar. É o que acontece na sístole. A sístole, ela despolariza a sístole, certo? A diástole, ela repolariza, correto? Então aqui, ó, onda P, responsável pela contração atrial ou despolarização atrial. O complexo QRS também é uma despolarização, né? Porque ambos estão fazendo sístole, logicamente um de cada vez, né? De acordo com o ritmo cardíaco normal. Primeiro bate os átrios, depois bate os ventrículos. Átrios, ventrículos. E assim sequencialmente, né? A onda T é responsável pelo relaxamento. Então, a repolarização ventricular. Então, vai fazer uma repolarização, vai se encher de energia de novo para despolarizar, certo? Beleza. Aqui é para identificar
o posicionamento correto. O que acontece? Muitas vezes, as pessoas têm a mania, né, de realizar um eletrocardiograma, achar que pode colocar em qualquer lugar os eletrodos, né? Pode colocar em qualquer posição e não é bem assim. Porque se você colocar em qualquer posição, você não vai fazer um exame com qualidade. Se você não faz um exame com qualidade, não vai ter um diagnóstico com qualidade. Ou seja, foi tudo por água abaixo. O que começa errado vai terminar errado. Então, cada onda, cada ponto tem que ser colocado da forma correta, de V1 a V6. Entre as partes aqui, entre as costelas, que a gente fala intercostais, né? Então, aqui a posição V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Tem a posição certinha de cada eletrodo. Essas ondas aqui, esses eletrodos aqui, é chamadas de ondas precordiais. Precordiais porque está aqui, localizado aqui no precórdio, não é isso? Correto? Beleza. E tem as ondas periféricas também, né? Que são as dos membros inferiores e superiores. Como contar a frequência? Isso aqui eu postei num vídeo no canal, como contar a frequência, né? Isso aqui eu não vou dar muita ênfase não, porque é tranquilo, né? É o valor de quadrados dividido por 1.500, aí vai dar a frequência certinha do paciente. Ou seja, você vai contar de um R até o outro R. Você vai pegar dois complexos QRS, principalmente em D2, que é a onda longa, né? Pega um R e o outro R e conta os quadrados. Aqui tem um quadrado, aqui 2, aqui 3 e aqui 4. 4 quadrados. E aí tem a frequência certinha que a gente divide por 1.500. Beleza? Aqui as precordiais, que nem a gente falou agora há pouco, né? Tem uma regra muito importante aqui nessas precordiais. O que acontece? A gente tem que ter em mente o seguinte: tudo que está para baixo é negativo, tudo que está para cima é positivo, certo? Então, normalmente, as precordiais ela tem que ser dessa maneira. De V1 é negativo, V2 é negativo porque está para baixo, então a onda é negativa. Então, V1, V2, negativo. V3 é isoelétrico. Tudo que é iso é igual. Então, você pode ver que tem um pouco para cima e um pouco para baixo. Então, está dividido. Certo? Então, é uma onda isoelétrica. Então, gravem isso. V1, V2 é negativo. V3 e V4 isoelétrico. E V5, V6 positivo. Tem que ser dessa maneira. A representação das ondas precordiais tem que sair dessa maneira no eletrocardiograma. Saindo dessa maneira, obviamente, iremos identificar que não há uma alteração, pelo menos nessas ondas aqui não há nenhuma alteração. Aqui um eletrocardiograma ritmo sinusal, que é um ritmo normal. Sinusal, quando fala sinusal, ritmo normal, né? Você pode verificar aqui, ó, V1 negativo, V2 negativo, V3 isoelétrico, V4 mais positivo que isoelétrico, V5 positivo, V6 positivo, né? Então, absolutamente normal, as ondas precordiais, absolutamente normal. Aqui as ondas periféricas também, que existe uma regra, né? O D1 é positivo, o D2 é positivo, o D3 é positivo, o AVR é sempre negativo, a AVL é positivo e a AVF é positivo. E aqui é um D2 longo. Né? Esse paciente aqui ele está com a frequência de 75 a 80 batimentos por minuto. Né? Tá bem tranquilinho esse eletro dele, tá bem sem alteração nenhuma. Aqui, ECG com supra de ST. Supra de ST é um supra desnivelamento do segmento ST, né? Quando falo supra, eu falo supra de subir, né? Então aqui, ó, tá vendo a alteração aqui, ó? Por exemplo, ó, complexo QRS, né?
Aqui, complexo QRS, certo? Tá vendo aqui, ó, complexo QRS, ele subiu e continuou lá em cima, né? Então ele tem um supra, isso aqui é um supra em D2, ele tem um supra em D3, correto? E ele tem um supra em AVF. Em 3 derivações ele tem um supra, aqui o D2 longo, certo? Que é esse aqui. Aqui tem um curto e aqui sempre vai ter o longo. Então ele está com supradesnivelamento do segmento ST, ou seja, ele está infartando, ele está com a lesão, né? Uma lesão aguda. Normalmente, pacientes que apresentam esse supradesnivelamento do segmento ST é o infarto agudo do miocárdio, de fora para dentro. Então ele está com a artéria totalmente obstruída. Totalmente obstruída. Então aqui é a parede inferior, que representa D2, D3 e AVF, é a parede inferior do coração que está comprometida. Aqui é a diferença entre supra e o infradesnivelamento, certo? Ó, D2 está suprado, onda P, complexo QRS, nem teve, né? Fala a verdade, ele já ficou elevado aqui, ó. O S já ficou elevado, então se o S se elevou, ele subiu, então ele está com supra de ST. Então aqui, ó, onda P, complexo QR, subiu, está infartado. Onda P, complexo QR, subiu, está infartado. Aqui D1, esse é outro tipo de infarto, que é o infradesnivelamento do segmento ST. Infra de abaixo, abaixo da linha de base. Pode ver, onda P, complexo QRS, baixou. Aqui de novo, onda P, complexo QRS, abaixou de novo. Então, esses são dois tipos de infarto. Um com supra e o outro sem supra. Beleza. Aqui, muito comum ver isso aqui, né? Principalmente pronto-socorro. Acontece muito, pessoas que faz uso de energético ou de alguma substância ilícita, né? Droga, essas coisas assim, costuma dar muito isso aqui, taquicardia, né? Pode verificar que não há um espaçamento entre os complexos QRS, então é um ritmo em cima do outro, ó. Um ritmo em cima do outro, um ritmo em cima do outro. E além disso, ele está com supradesnivelamento no segmento ST, né? Ele está soprado aqui, ó. Ó o supra aqui, ó, bem gigante aqui, ó. Tá vendo? Ó, ó, soprado, tá vendo? Ele está aqui soprado em uma, duas, três, quatro derivações. De 4 a 5, mais as precordiais, né? Então ele está com ataque supra, normalmente chamado um ataque cardíaco com supra de ST. Muito comum. Vou dar uma pincelada rápida dos bloqueios, né? Que muitas pessoas têm dúvida de bloqueio. Eu, particularmente, achei muito difícil o bloqueio de ramo para você entender, mas eu vou tentar explicar da forma mais simples possível, que eu entendi. Vamos ver se eu consigo exemplificar de uma forma legal para vocês. Ó, vamos por parte. Bloqueio de ramo. Aqui, nó sinusal, correto? Aí tem o estímulo elétrico, ele contrai os átrios, gera onda P. Nó átrio ventricular. Ele espera o ventrículo encher de sangue, aqui, correto? E aí ele segura o estímulo do nó sinusal, ele segura o choque aqui, segura até o ventrículo encher de sangue, ele choca. Quando ele choca, ele manda o choque aqui para os ventrículos, tem dois ramos aqui, ó, tá vendo? Esses dois fiozinhos dourados aqui. Esse ramo aqui é o ramo esquerdo e esse é o ramo direito. O que acontece quando há um bloqueio? Bloqueio de ramo.
Você fala, nossa, o que é bloqueio de ramo? Ramo do quê, meu Deus? De onde que veio isso? Bloqueio de ramo é isso aqui, ó. Normalmente, quando o estímulo elétrico vem para cá, para o átrio ventricular, algum desses ramos aqui está bloqueado. Ele não está mais contraindo, o ventrículo não está mais contraindo via feixe de His. Entendeu? Ele não está mais contraindo via feixe de His, ele está contraindo célula a célula. Então, se ele contrai célula a célula, então é uma onda mais lenta. E normalmente o complexo QRS é uma onda rápida. Então, se ele vai contrair de uma forma mais lenta, obviamente vai aparecer no eletrocardiograma algumas alterações. E você vai identificar essas alterações em V1 e V6. Aqui, bloqueio de ramo direito. Normalmente, bloqueio de ramo direito, você vai olhar para V1 e vai ver que a onda é positiva e larga. Onda é positiva e larga. E normalmente não é assim. Lembra que em V1 a onda é negativa e a onda não é positiva? E a onda é mais estreita, o QRS é mais estreito? Pode reparar aqui, ó, bloqueio de ramo direito. Normalmente aqui no bloqueio de ramo direito, a onda vai estar positiva em V1 e vai estar larga. Então isso aqui é característico de bloqueio de ramo direito. O que pode acontecer no bloqueio de ramo direito? Pode ser que o paciente tenha uma possível doença de Chagas, ele pode ter DPOC, ele pode ter enfisema pulmonar, ele pode ter hipertensão pulmonar. É uma das coisas que pode acarretar o bloqueio de ramo direito, correto? Agora vamos supor que o ramo esquerdo está bloqueado, né? Estava o direito, agora está o esquerdo. Normalmente, em V1, em bloqueio de ramo, vai estar negativo. O V1 vai estar negativo. Beleza. Só que em V6 já está positivo, né? E era assim, as precordiais eram dessa maneira. Só que tem um detalhe. No bloqueio de ramo esquerdo, vai estar para baixo o V1. Só que vai estar larga a onda, lenta. Vai estar empastado, que nem a gente costuma falar, que a onda fica empastado. Então ela tem mais que 3 ou 4 quadradinhos. 3 quadradinhos, tem mais que 3 quadradinhos aqui. E normalmente é uma onda rápida e estreita. Então ela vai estar para baixo e larga. Essa é a característica de um bloqueio de ramo esquerdo. O que pode acontecer no bloqueio de ramo esquerdo? O paciente pode ter o paciente pode ser um paciente hipertenso, hipertensão maltratada, né? O que acontece com a pessoa que tem hipertensão que não trata direito? Ela pode ter hipertrofia ventricular. Hipertrofia é o aumento da massa do ventrículo, fica mais espessa e com isso o coração vai ficando cada vez maior, né? Pode acarretar uma sobrecarga ventricular, fora também que pode acontecer devido a um infarto agudo do miocárdio também, tá? Normalmente, bloqueios de ramo esquerdo costuma ser doenças. Então, é indicado que a pessoa investigue o porquê do bloqueio de ramo esquerdo. O bloqueio de ramo direito normalmente não é doença. É muito difícil ser doença, mas é uma alteração, né? Não quer dizer que você vai ter um bloqueio de ramo direito, você tá no fim dos dias. Mas é uma alteração mas não precisa ficar em choque, né? Porque é uma alteração que às vezes algumas pessoas têm e não sabem. Às vezes a pessoa tem chagas e vive super bem com bloqueio de ramo direito. Já diferentemente do bloqueio de ramo esquerdo, que é mais perigoso e normalmente é indicativo de doença. Deu para entender mais ou menos, né, gente? Assim, é só você olhar para V1 e verificar se o V1 tá positivo e tá larga a onda com esse entalhozinho, é bloqueio de ramo direito. Se em V1 tiver para baixo, mas tiver empastado o QRS, tiver largo, e em V6 também tiver largo, é bloqueio de ramo esquerdo. Beleza?
Aqui, ó, mais um exemplo, ó, bloqueio de ramo direito. Tá vendo? Que tá positivo e alargado. E normalmente não é assim, tá? Normalmente é negativa, a onda é toda negativa praticamente. Quais principais sintomas de infarto agudo do miocárdio? Dor no peito, palpitação, sudorese, dispneia, dores em membros superiores, principalmente o esquerdo. Tem outros sinais e sintomas também. Falta de ar também, né? Não, falta de ar tá aqui, dispneia. Mas tem outros sintomas também que vale a pena ficar atento. Eu espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas. Eu vou postar outro vídeo só abordando bloqueio de ramo na próxima vez. O que fazer nessas condições? Rodar o eletro, solicitar de acordo com a solicitação médica ou da enfermagem. Comunicar o resultado. Tomar cuidado para não deixar esse paciente fazer nenhum tipo de esforço, levar ele de cadeira de roda, né? Esperar uma avaliação do médico com relação ao eletro, se deu alguma alteração. Por isso é importante você saber identificar alguma alteração, né? É importante que você pode antecipar toda uma situação. Você não precisa esperar o médico dar o veredito final e falar, ó, ele está infartando. Ó, ele precisa ir para a emergência. Não, se você tiver um pouco de conhecimento, não precisa ser expert em eletrocardiograma, mas se você tiver um pouco de conhecimento, você vai verificar que há alguma alteração importante, alguma alteração aguda e que vale você tomar os devidos cuidados para evitar o pior, né, para esse paciente. Beleza, galera? Obrigado. Até a próxima. Fique com Deus.